E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de aula e nós vamos ter uma aula de música, assim como vocês já sabem. E hoje nós vamos encerrar um tema. Lembra que nós estávamos falando sobre a família das cordas friccionadas? Os instrumentos que compõem essa família. Nós sabemos que são 4 instrumentos que fazem parte, né? Então nós temos lá o violino, nós temos a viola e nós temos o violoncelo. Esses 3 nós já conhecemos, então falta somente um. E nós vamos conhecê-lo então hoje. Esse instrumento é o maior de todos, ele é enorme. Então, como vocês vão ver, o som dele é bem grave, bem grosso assim, certo? Então, nós temos um convidado especial também para encerrarmos agora esse ciclo, que é uma pessoa muito legal. Eu espero que vocês gostem dele, porque, olha só, ele não é só um amigo, ele foi o meu professor. Quando eu estava lá na faculdade, ele foi meu professor de música, me ensinou sobre teoria musical e sobre muitas outras coisas. Hoje ele não mora mais aqui no Brasil, ele mora lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu mandei uma mensagem para ele, eu conversei com ele, ele topou esse desafio e está falando um pouquinho para vocês sobre o contrabaixo, ok? Vocês vão conhecê-lo, o nome dele é Elton. Eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Depois eu quero saber de vocês, hein? Então vamos lá, professor? Olá, meu nome é Elton Machado e hoje eu vou compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido sobre esse instrumento. E para isso, eu elenquei 6 fatos curiosos sobre o contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento menos padronizado de toda a família das cordas. A família das cordas da orquestra é formada por violino, viola, violoncelo e o mais grave deles, o contrabaixo. Essa não padronização do contrabaixo leva a algumas curiosidades. Em primeiro lugar, a questão do próprio nome do instrumento. O contrabaixo pode ser chamado de contrabaixo acústico, apenas contrabaixo, abreviando um pouco mais baixo ou baixo acústico. Nos meios populares, você pode ouvir pessoas se referindo ao contrabaixo como rabecão, em referência à rabeca, que é uma espécie de violino. Em inglês, por exemplo, você vai encontrar outros nomes, como string bass, double bass, violin fiddle, entre outros. Em segundo lugar, tem a questão da afinação do instrumento. A afinação de todos os instrumentos da família das cordas é em quintas e a afinação do contrabaixo é em quartas. A minha corda mais aguda, eu tenho um sol, depois um ré, lá e a mais grave, o mi. Da corda mais grave para mais aguda, você vai perceber que a distância é sempre em 4 notas, por isso que a gente chama a afinação em quartas. E a afinação dos demais instrumentos da família de cordas são em quintas. Então isso faz com que ele seja um pouco diferente dos outros. Em terceiro lugar, a quantidade de cordas no instrumento. O instrumento pode ter 4 cordas, como esse aqui, mas é muito comum também que você encontre instrumentos com 5 cordas. Você vai encontrar especialmente contrabaixo de 5 cordas em orquestras, que trabalham com um repertório que exige notas mais graves do que o mi. Dependendo da quantidade de cordas e da afinação do instrumento, isso vai alterar a extensão. Mas de maneira geral, o contrabaixo tem por volta de 4/8 de extensão. Então eu consigo chegar, por exemplo, de um sol grave até um sol bastante agudo. Então nós temos o tamanho do instrumento, que também é bastante variado. Esse instrumento que eu tenho, ele é um tamanho 3/4. Se eu ficar de pé, ele ainda fica mais alto do que eu. Tem por volta de 1,80 m de altura.
mas os tamanhos do contrabaixo são variados para se adaptar às diferentes estaturas. Então você pode ter contrabaixos até maiores do que esse, com mais de 2 metros de altura. O formato do contrabaixo também varia, especialmente porque a origem do instrumento remonta não só à família do violino, mas também à família da viola da gamba. Então, nesse caso do meu contrabaixo, ele tem os detalhes, essas curvas, sem aquela parte pontuda que a gente encontra nos violinos. Então, esse detalhe é um detalhe da viola da gamba. Pode também ter contrabaixos com cantos pontudos, como de violino. Existem também outros acabamentos do contrabaixo, como ele sem cantos, ele fica tipo um formato de pera. E esse formato de ombros caídos também vem da viola da gamba. E é o mais comum hoje em dia. Mas você ainda pode encontrar alguns formatos de ombro mais arredondado, que vem da família dos violinos. Por último, e não menos importante, a gente tem a diferença dos arcos. O contrabaixo é o único instrumento dessa família das cordas que tem 2 arcos sendo usados como padrão. Os 2 arcos são chamados de arco francês e arco alemão. O arco francês é esse que eu tenho aqui. Ele tem esse formato e a grande diferença dele para o alemão é que no arco francês a gente segura o arco por cima, enquanto que no arco alemão a gente segura no arco por baixo. Mais uma vez isso vem dessa diferença das famílias. O arco segurado por cima é uma herança da família dos violinos. O arco segurado por baixo é uma herança da família da viola da gamba. Ambos são usados até hoje. Agora você fica com mais um pouco de contrabaixo tocado na técnica do pizzicato. Então, pessoal, e aí, gostaram do contrabaixo? Vocês viram como que ele é grandão? Enorme, né? Você viu que é maior que ele, maior que eu, ele é gigante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado então bastante dessa aula. Um beijo e tchau, tchau!